Um domingo muito importante também, porque o Santo Padre instituiu este domingo de maneira na Igreja Universal, para que todos nós possamos celebrar o Dia do Enfermo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos nesta manhã para celebrar o sexto domingo do tempo comum. Um domingo muito importante também, porque o Santo Padre instituiu este domingo de maneira na Igreja Universal, para que todos nós possamos celebrar o Dia do Enfermo. A Igreja, neste domingo, pede para que os nossos olhares sejam voltados para as pessoas que sofrem por algum tipo de enfermidade. Por isso também, as leituras de hoje, a liturgia, o Santo Evangelho, se nós prestamos um pouco atenção, nós vimos que nós encontramos aí a palavra de Deus, Jesus fazendo milagres a algumas pessoas que sofriam com algum tipo de enfermidade. Pois bem, de alguma maneira, nós deveríamos sempre nunca perder o encanto de nos alegrar e de nos encantar pela palavra de Deus, porque a palavra é sempre nova, a palavra é sempre eficaz e ela sempre tem algo para dizer à nossa vida. Então, nós também, de alguma maneira, fomos curados por nosso Senhor Jesus Cristo, em algum momento da vida, porque quando nós falamos de cura, sobretudo nas curas que Jesus realizava, nós não estamos falando simplesmente de algo físico, mas nós estamos falando também de algo espiritual, que só o Senhor, na sua graça, com o seu poder, com a sua palavra, pode nos curar. O Evangelho de hoje, ele faz como que um ciclo das curas em várias situações que Jesus realiza. É como que se cumprisse um ciclo, mostrando assim que se cumpriu a palavra do Senhor e o reino de Deus está sendo, e o reino de Deus foi instaurado por Cristo. Porque se nós encontramos e se nós caminhamos com Jesus, nós vimos que nos domingos passados, Jesus caminhou por toda a Judéia, Jesus caminhou pela Galileia, instaurando a palavra de Deus, levando o reino, dizendo: o reino já está no meio de vós, o reino sou eu, o reino é a minha palavra. E agora nós encontramos Jesus num ciclo de curações. Ele que cura o leproso, ele que cura os enfermos, que cura os doentes. E, de maneira muito clara, nesse Evangelho de Marcos de hoje, a cura do leproso, que é colocado aqui como ponto alto da vida e da missão de Jesus Cristo. O ponto alto do anúncio da Boa Nova. Jesus que cura o leproso. Aquele leproso que deveria ser a nossa atitude. A atitude de cada um de nós cristãos. Primeiro, nós deveríamos sempre ter no nosso coração a necessidade de caminhar para o Senhor. E chegando perto do Senhor, a atitude do leproso foi única. Se ajoelhou diante do Senhor e pediu. Quantas vezes aí nós poderíamos nos fazer uma pergunta, queridos irmãos e irmãs? Quantas vezes nós nos encontramos leprosos, seja de uma enfermidade do corpo, seja de uma enfermidade da alma, que nós tivemos essa atitude desse leproso? Porque a primeira atitude dele foi confiar na graça do Senhor. A confiança dele no Senhor fez com que ele chegasse diante de Deus
de Jesus Cristo se ajoelhasse, se humilhasse diante de Deus dos pecados que ele tinha e pediu: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta cura do leproso, o doente, Jesus não livra só ele da doença. Jesus não livra simplesmente da enfermidade que ele está sentindo, mas é muito mais profundo, porque Jesus assume o lugar dele. Jesus assume a sua mesma condição. Aqui, para que nós possamos entender, naquele tempo de Jesus, aquele que era considerado um enfermo, um leproso, também era considerado uma pessoa que vive à margem da sociedade, uma pessoa que deve ter algum tipo de demônio, uma pessoa que era jogado da cidade para fora da cidade, não podia viver com os outros. E vejam o que ele faz: ele se aproxima de Jesus Cristo e pede que nosso Senhor realize um milagre na vida dele. E vejam também algo interessante: Jesus não só cura ele, mas assume a enfermidade dele, porque naquele tempo de Jesus, se qualquer um de nós que estivermos sãos, não tiver nenhuma enfermidade, nos aproximar de uma pessoa que tinha lepra, automaticamente nós éramos considerados impuros também, e nós não poderíamos voltar para o templo, nós não poderíamos voltar para a sociedade. E o que Jesus fez? Jesus curou ele, Jesus se aproximou dele e assumiu dele também aquela enfermidade, assumiu dele a impureza. Por isso nós encontramos no Evangelho dizendo que ele estava, por isso Jesus não podia entrar na cidade, ficava sempre em lugares desertos, porque Jesus assumiu a dor daquele outro, como também Jesus fez com cada um de nós, porque a lepra também significava pecado, significava que as pessoas estavam vivendo em pecado e já não poderiam entrar no templo. Queridos irmãos e irmãs, qual é a nossa atitude diante de Jesus Cristo? Porque ele também assumiu as nossas dores na cruz, pregado na cruz, morrendo por cada um de nós, pelos nossos pecados. Ele assumiu as nossas dores e restituiu a nossa dignidade de filho de Deus. Veja o que aconteceu com o leproso. Qual foi a atitude do leproso? É o exemplo para cada um de nós que acolhemos nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o leproso disse algo muito interessante: Senhor, se tu queres, se tu pode, tu me curas. Vejam, qual é a nossa atitude? A atitude desse leproso foi de quem acolheu Jesus no coração e acolheu o Evangelho. Ele não veio com uma atitude de imposição. Muitas vezes nós somos tão arrogantes que nós falamos com Jesus com uma atitude de imposição. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós não pedimos, nós praticamente ordenamos que Jesus nos cure. Por isso, muitas pessoas criam na sua mentalidade deuses, religiões que curam com rapidez, que recebem o milagre, que vivem o milagre, não querendo respeitar o tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Por isso, o leproso de hoje é um grande exemplo para nós. Senhor, se tu queres, não é que seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. E com paciência, com mansidão, nós deveríamos sempre esperar no Senhor. Porque qual é a atitude do Senhor? Primeiro, no leproso, nós encontramos algo que muitas vezes em nós é uma grande dificuldade. O leproso, ele confia na graça de Deus.
ele confia no poder de Deus, ele espera em Deus com paciência e mansidão. Queridos irmãos e irmãs, diante das nossas lepras, diante das nossas enfermidades da atualidade, seja ela física, seja ela espiritual, será que nós estamos tendo essa mesma confiança que esse leproso teve? Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Ou será que nós estamos apressados, querendo não viver o tempo de Deus, mas viver o nosso tempo? Se por um lado o leproso foi aquele que confia, aquele que acredita na misericórdia, aquele que acredita na palavra, aquele que acredita que o Senhor vai salvar ele, por outro lado tem as palavras de Jesus que revela a missão dada a ele por Deus. O que Jesus disse? Eu quero, fica curado. Queridos irmãos e irmãs, para as nossas enfermidades, para os nossos pecados, o Senhor só tem uma palavra a nos dizer: Ele quer, porque Ele nos ama. Ele quer, porque Ele deu a vida por cada um de nós. Basta que nós saibamos confiar, basta que nós esperemos no Senhor. O mais importante aqui desta leitura, o Senhor diz: olha, não vai dizer para os outros que tu foi curado, fica calmo, fica tranquilo. E o mais importante aqui não era exatamente a cura, mas foi a dignidade que o Senhor deu àquele leproso de novo. Imediatamente ele voltou para o meio da família. Imediatamente o Senhor disse assim: olha, vai no templo dizer ao sacerdote que a cura foi feita, porque fazia muito tempo que ele não entrava na igreja, fazia muito tempo que ele não se aproximava de Deus, porque ele estava impuro. Então a primeira coisa que ele deveria fazer era: volta à igreja, tem um coração agradecido, vai agradecer a Deus porque Ele te concedeu a cura. Volta para o seio da tua família, porque ele não podia estar com a família, ele estava afastado por causa da lepra. E o Senhor volta para o meio da família, volta para o meio da sociedade e vai fazer relações vitais, vai proclamar a graça de Deus que foi realizada na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, é isso que o Senhor faz com nós. É isso que o Senhor faz quando nós temos alguma enfermidade. Ele nos cura e nos coloca de novo no centro, nos coloca de novo no seio da família, nos coloca de novo no meio da sociedade, nos dá a dignidade que nos foi perdida. Se é uma cura espiritual, se é uma cura de pecado, veja, quando nós confessamos, o que acontece? Nós voltamos a comungar Jesus Eucarístico, nós voltamos para o seio da igreja, nós voltamos para a comunhão plena com o Senhor. É isso que o Senhor faz em nós. Todas as curas que Ele faz é para restabelecer a nossa dignidade, é para dizer que nós somos filhos e filhas amados de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é a vontade de Deus e também deveria ser a nossa, porque na cruz de Cristo Ele assumiu todas as nossas dores, Ele assumiu todos os nossos pecados, Ele nos colocou e nos restabeleceu a dignidade de ser filhos de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesse domingo, peçamos ao Senhor a graça que Ele possa nos curar de algumas enfermidades que nos afastam do seu amor, de algumas enfermidades que nos afastam da sua graça, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Tenhamos a mesma fé deste leproso, daquele que confia, daquele que espera. Não é daquele que chega dizendo, com uma teologia de prosperidade, que diz assim: Senhor, me cure.
aí vai lá, não aconteceu, Senhor me cure, não aconteceu, aí você vai começar a buscar em todos os outros lugares, buscando uma cura, como se você não confiasse na graça de Deus, ou como se você fosse um Deus e determinasse a sua cura, o seu tempo, o tempo é de Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a confiar cada vez mais na sua graça, que nos ajude a confiar cada vez mais no seu amor. E também nesse dia, peçamos ao Senhor nas nossas orações, por todos aqueles que sofrem algum tipo de enfermidade, seja espiritual, seja física, nesse dia em que o Santo Padre nos convida a rezar pelos enfermos, para que o Senhor, com a sua graça, possa tocar esses corações, com a sua graça possa dar e restabelecer sinais vitais no meio da sociedade, possa restabelecer a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, num instante de silêncio, deixemos que o Santo Evangelho e o Espírito Santo toquem o nosso coração e a nossa vida.